Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. Se você não tem a Bíblia aí, ou se você ainda não baixou o aplicativo da igreja, vai lá, viu, para você conhecer. Só sei lá no Play Store, ou não sei se seu telefone é iPhone, é Android, não sei o que é. Você pode ir lá, coloca lá Igreja Braço do Pai. Se você baixa o aplicativo, você tem lá uma Bíblia dentro do aplicativo que você também pode ler. Eu não abro mão na minha Bíblia física, que estou com duas aqui porque eu achei que não tinha nenhuma e trouxe. Mas você tem a oportunidade de carregar a sua Bíblia com você para onde você for, tá bom? Pode carregar no telefone. Telefone a gente não leva para onde vai. Então, se você tem a Bíblia no telefone, você também tem a Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Neemias capítulo 6, versículo 3. Ou você pode ler aqui comigo, nessa tradução aqui, que eu vou fazer a leitura por aqui também, para que todos possam acompanhar, tá bom? Amém? Quem é filho de Deus, diga encontrei. Quem é filho de Deus que não achou, diga misericórdia. Mas agora todo mundo achou, porque está ali, né? Então vamos lá, diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar-me com vocês? Pode deixar aí o versículo, por favor. Amados, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu estive no culto pela manhã, compartilhei também essa mensagem. Mas eu quero também que você vá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Eu quero ler com você também mais uma referência que Deus trouxe para a minha meditação dentro dessa mesma palavra que Ele ministrou ao meu coração. E eu quero fazer essa leitura com você também. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, está ali. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Queria que você lesse comigo essa segunda parte, depois dos dois pontos ali, juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você, queridos. Pela manhã eu contava para os irmãos que na noite de ontem para hoje eu tive um sonho. E sabe aquele sonho que você tem vontade de ficar nele, de não acordar e de ficar um pouco mais? Foi esse sonho que eu tive nessa noite. E irmãos, eu quero compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele trouxe para mim esse sonho, porque nele também havia uma orientação, e essa palavra está dentro desse sonho. E nesse sonho, amados, eu me recordo que eu estava ali e eu pregava a palavra como nós estamos aqui hoje. Era mais um culto, era mais um dia como esse que nós estamos aqui. E sabe, uma noite como essa. E eu comecei a pregar a palavra como eu estou falando aqui. E eu percebia que eu falava com muita simplicidade, e só que algo diferente acontecia. Enquanto eu falava, e eu não me recordo de quais eram as palavras que eu falava, eu me lembro que na medida em que eu falava, que eu pregava, aquelas palavras muito simples eram também muito profundas. E durante o sonho eu fechava os meus olhos, eu ficava ali, e eu falava, e eu comecei a observar que eu estava aqui, era o púlpito da igreja, era esse púlpito aqui, e eu olhava para ele, não tinha nada nele a não ser a Bíblia. E eu comecei a observar que enquanto eu pregava, enquanto eu falava, não tinha nenhum rascunho, não tinha nada. O meu rascunho não estava aberto no meu telefone, não tinha nada nele. E eu continuava a falar, e naquele sonho o Senhor veio falando comigo, dizendo para mim que a diferença que estava acontecendo ali, eu fui percebendo. Foi um sonho simples, mas com muita clareza, irmãos.
E quando eu percebi ali naquele sonho, eu fui olhando alguns detalhes, e aquele detalhe me chamou a atenção. Que eu não tinha nada ali, não é porque eu estava despreparada, não é porque eu não havia estudado, não é porque eu não havia me preparado antes para estar no altar, senão que Deus estava me mostrando que naquele momento eu não estava dependendo de nada que não fosse dEle. Eu não estava dependendo da minha força, eu não estava dependendo da minha inteligência, eu não estava dependendo da minha capacidade de desenvolver um sermão. Eu não estava dependendo de nenhum recurso que não fosse Ele em primeiro lugar. E sabe, irmãos, enquanto eu falava, ali no sonho eu fechava os meus olhos e eu continuava falando, porque eu queria vivenciar aquela experiência que estava tão maravilhosa. E ali eu comecei a perceber, amados, que com os olhos ainda fechados, sem que eu falasse nada com as pessoas, quando eu abri os olhos, eu me dei conta de que aquela palavra estava alcançando de uma forma tão profunda, que as pessoas começaram a levantar do lugar sem eu convidá-las para vir ao altar. E elas começaram a se levantar, irmãos, e se levantavam com muita calma, se levantavam com muito entendimento. Eu comecei a observar isso, que elas sabiam o que elas estavam fazendo. Algumas delas levantavam do seu lugar, vinham até aqui, ajoelhavam aqui na beira do altar, e eu comecei a abrir os meus olhos e ver aquilo. Irmãos, o meu coração foi se enchendo de alegria, e eu falava: Senhor, o que é isso que está acontecendo? Irmãos, e quanto mais eu falava, mais eu via as pessoas se moverem. Eu entendi que aquilo não dependia de mim, aquilo não dependia do discurso, mas havia uma presença manifesta de Deus. O Espírito Santo de Deus estava se movendo, e as pessoas estavam sendo tocadas por Ele. O poder de Deus estava tirando pessoas do seu lugar de comodismo. Não era apenas um sair do lugar e vir à frente, mas o que eu observei, querido, era que aquelas pessoas estavam saindo de um lugar de paralisia espiritual. Que aquelas pessoas estavam saindo de um lugar de descrença, de um lugar de desânimo, de um lugar de apostasia, de um lugar de sequidão. E aquelas que vinham e se prostravam, estavam como que dizendo: Senhor, eu me rendo ao teu agir, eu não vou mais resistir. Então faça em mim, faça a tua vontade, o teu querer em mim. E sabe, queridos, porque eu estou contando isso para vocês, e pela manhã eu não consegui me conter, e lágrimas vieram aos meus olhos, porque eu me lembrava naquele sonho que o Senhor estava me confirmando uma obra que Ele me levantou para edificar há muitos anos atrás. Eu me lembrava naquele sonho que há muitos anos atrás o desejo do meu coração era o mesmo desejo do que hoje. Eu me lembrava que há muitos anos atrás, a obra que Deus me levantou para cuidar, para fazer, foi cuidar de pessoas, foi cuidar de vidas. O que Deus me chamou para fazer foi acreditar que vai dar certo, que esse não é um sonho, mas é uma visão. E que eu ainda verei muitos se levantarem, se prostrarem aos pés do Senhor, ao ouvir o som da palavra de vida. Eu me lembrei de uma obra que Deus me chamou para iniciar. Quando eu dizia: Senhor, eu não quero só pregar, Senhor, não me deixa só falar. Senhor, se for para ser mais uma, me para agora. Senhor, se for para abrir mais uma porta, me para agora, Senhor. Porque pior do que não construir nada é começar e não terminar. E quando o Senhor me chamou, eu me assentei, eu calculei, irmãos, eu calculei o que era necessário, amém. Eu calculei o que era preciso, eu calculei, querido. Mas assim como quando você faz uma obra na sua casa, muito do que você calcula foge do seu orçamento, sim ou não? Muita coisa foge, querido. Eu calculei o máximo que eu pude. Quando há quase 8 anos atrás, o Senhor me disse que abriria essa porta.
Eu me sentei, calculei e falei: Senhor, se for para ficar no meio, eu não vou. Senhor, se for para que as pessoas passem e zombem, eu não vou edificar. E nesse sonho o Senhor me lembrou que essa palavra veio brotando como uma fonte que sai do chão. E Ele disse: você está edificando uma grande obra, e você não vai parar. Sabe, amados, nós não estamos aqui há quase 8 anos perdendo nosso tempo, mas nós estamos aqui trabalhando no que é mais importante para Deus. Diga comigo: vidas, almas. E leva tempo para ver elas se levantarem. Leva tempo para ver o pecador se arrepender. Leva tempo para ver aquele que está afastado se aproximar. Leva tempo para ver, querido, fruto sair e romper a terra. Sabe, querido, nessa noite eu quero te perguntar: qual é a obra que você está edificando? Para onde estão indo todos os seus esforços? Para onde está indo todos os seus recursos? Porque eu preciso te dizer, se você estiver edificando coisas aqui, tudo isso vai passar. Mas a única coisa que é eterna, a única coisa que de fato não vai se perder, é o investimento que fazemos em nós. A obra mais importante que você precisa edificar é você mesmo. Deus vai fazer uma grande obra através da sua vida, mas ela não é maior do que a obra que Ele está fazendo em você. Porque não é, querido, somente falar a mensagem, mas é você se tornar a mensagem. Hoje as pessoas já não querem mais só ouvir falar de Jesus, elas querem ver Jesus. E para Jesus ser visto na minha vida e na sua vida, é preciso deixar Ele trabalhar. Essa obra quem faz é o Senhor, sim. É por graça, é por misericórdia. Mas eu preciso te dizer que a responsabilidade de assumir isso é minha e é sua. A palavra fala no livro de Neemias, aquele homem que estava servindo ao palácio, servindo ao rei. Ele sente em seu coração: é hora de eu voltar para a minha terra. E ele se propõe a restaurar os muros daquele lugar. Quando chega nesse ponto aqui, a Bíblia diz, ele fala que os muros já estavam lá, mas um lugar que só tem muros e não tem portões ainda não é seguro. E ele fala que enquanto ele estava lá construindo, ele começa a receber relatórios, ele começa a receber notícias, ele começa a receber ameaças. E uma dessas coisas que acontecem é que disseram para ele 3 homens, Sambalá, Tobi e Gésem: olha, saia dessa obra, abandone o que você está fazendo, porque eles vão matar você. Largue a obra que você está edificando, largue a construção que você está fazendo, porque eles vão te matar. Outra vez Neemias diz: eu já repeti e eu vou falar de novo. Eu estou aqui para reconstruir esses muros e eu vou completar esta obra. Mais uma vez aqui aonde nós lemos, diz que esses 3 homens mandaram dizer: Neemias, vem nos encontrar. Vem nos encontrar numa aldeia, aqui na planície, na cidade de Deus. Vem cá nos encontrar. Só que Neemias, por causa do discernimento, ele percebeu uma coisa muito importante: que aqueles homens estavam chamando ele para um lugar bom, mas a intenção deles era má. Tem algumas coisas que o diabo vai fazer para te fazer parar, para te fazer desistir da obra que Deus te levantou para edificar, que vão parecer que são boas, mas só o Senhor conhece se são intenção má ou ruim, má ou boa. Existem coisas que o diabo tenta fazer para te tirar, para poder te distanciar desse propósito de Deus, querido. E ele vai tentar uma vez, ele vai tentar 2, ele vai tentar 3, e quantas vezes for preciso. E quantas pessoas abandonaram esta obra? Estou falando de você, estou falando de mim.
Antes de você pensar em qualquer outra pessoa, pense em você. Porque um dia você aceitou. Como diz lá na passagem de Lucas 14. Um dia você sentou, calculou. Só que talvez você calculou que a vida com Deus seria mais fácil, não é? Talvez você calculou que a vida com Deus seria uma vida menos difícil. Ia ter que entregar algumas coisas. E não é assim. Por que muitos desistiram da obra? Por que muitos desistiram da caminhada com Deus? Desistiram de servir, desistiram de manifestar a glória de Deus através das suas vidas. Começaram com aquele fervor no coração, com uma paixão, com uma intensidade, e acabaram como edifícios pela metade. E hoje estão servindo de chacota para muitas pessoas. Hoje muitas pessoas estão apontando, dizendo: ah lá, ficava na igreja 24 horas por dia. Falava de célula, falava disso, falava daquilo outro. Ah lá, agora está lá afundado. Ah lá, melhor que tivesse ficado igual eu. Homens e mulheres que não foram capazes de terminar a obra que começaram. Querido, salvação quem te dá é o Senhor. Santificação quem faz em nós é Ele todos os dias. Mas decisão de permanecer, diga comigo, sou eu quem tomo. Quantas pessoas começaram, se entregaram como Neemias. Sabe o que é interessante? Neemias constantemente ele repetia o que ele estava fazendo. Por quê? Porque as distrações vêm para tentar te tirar. E quantos de nós, amados, estávamos edificando essa obra, buscando ao Senhor, alimentando o Espírito, buscando mais conhecimento. E às vezes tem gente que fala: eu queria tanto voltar ao primeiro amor. Quem sabe não é nem voltar ao primeiro amor, mas é voltar e colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque vida com Deus não é instantânea, não é varinha mágica. Tem que persistir todos os dias. Neemias continuava, irmãos, edificando aquela obra como ele decidiu desde o primeiro dia. Sabe qual que é o significado do nome Neemias? Consolador. O que o Espírito Santo é na minha vida e na sua vida? Consolador. Sabe, amados, o que o Senhor nos mostra? Quando o Espírito Santo se manifestou naquele povo, o que eles não fizeram em 8 anos, eles fizeram em 53 dias. Através de um homem com um consolador enchendo a sua vida. Querida, a Bíblia diz que ele estava ali. E aí vieram para ele e falaram: olha, Neemias, eles estão te chamando, estão mandando você ir lá. Coloca para mim o versículo. E amados, essa é a resposta que Neemias dá. E ele dá a seguinte resposta: eu estou executando uma grande obra e não posso descer. Em outras traduções você vai encontrar assim: olha, eu estou ocupado, eu estou focado em realizar uma grande obra e não vou parar. Logo em seguida ele diz assim: olha, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Na minha tradução, Neemias fala assim: que tipo de homem eu seria se eu parasse o que eu estou fazendo aqui, que é importante, por causa desse tipo de coisa? Amados, muitos de nós estamos parando a obra por causa de coisas tão pequenas. Muitos de nós estamos parando a obra por causa de situações que estão nos cercando. E querido, não se engane, não é sobre pessoas, não é sobre algumas situações, mas é sobre o inimigo da nossa alma, que todos os dias ele vem para te parar. Comece a edificar uma obra e você será conhecido por ela. Deixe ela na metade e você será responsabilizado por ela. Até que você não construa, ninguém te cobra. Mas começa a levantar para você ver. Até hoje você não terminou essa casa? Pelo amor de Deus, seus netos vão vir ou você não mudou ainda? Por quê? Se você não começa a construir, querido, beleza, mas começou a levantar, vão começar a te cobrar. O diabo não é diferente. Quando ele vê que Deus está edificando uma obra na sua vida, ele vai se levantar, ele vai mandar recado, ele vai mandar oposição, ele vai mandar guerra, ele vai mandar o que for, porque ele sabe que você, como obra edificada, é um prejuízo incalculável para ele. Mas qual que é o problema, queridos? Quando esses recados vêm, o que eles trouxeram para Neemias? Trouxeram um recado de medo.
Neemias, para essa obra, porque você vai morrer por causa dela. Neemias, para essa obra. Ninguém está com você. Neemias, tem inimigos querendo te parar. Neemias, para essa obra, esse negócio não está dando certo. Quantos pararam de edificar a obra de uma caminhada com Deus porque receberam notícias? Você viu o que o pastor falando de tal fez? Fica aí, besta, seguindo esse povo. Ah, mas você viu o que aconteceu? Ah, pastor, eu parei a obra, sabe, na minha vida espiritual porque eu me decepcionei. Querido, eu não estou negando a sua dor, mas o que eu estou te dizendo é que é a hora de você voltar a edificar a obra. Ai, pastora, eu não fui reconhecido. Querido, eu sinto muito por você, porque eu sei que isso dói. Só que está na hora de você decidir se você continua com a obra ou se ela não vai continuar. Neemias disse para eles assim: olha, eu estou construindo uma grande obra. Ah, estão falando mal de você. Tudo bem, mas eu não vou parar, porque eu estou edificando uma grande obra e eu não vou parar por causa da oposição. Ah, não tem dinheiro. Tudo bem, mas eu estou edificando uma grande obra e eu não vou parar. Ah, mas estão te criticando. Ah, mas estão perseguindo. Manda avisar lá no inferno que eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Ah, mas está acontecendo tanta coisa. Todo mundo está passando por isso. Avisa Satanás e seus demônios lá na reunião que ele está fazendo que eu estou numa grande obra e eu não vou parar por causa dele. Quem é que você está mandando avisar, querido, para os recados que está vindo para você? O diabo não tem problema algum que a gente esteja aqui louvando, ofertando. O diabo não tem problema algum que você esteja na célula fazendo o que for, desde que você faça tudo isso por medo. Porque o medo é o recado que ele manda para mim e para você, para te manter num lugar de fracasso. Eu não sei se o que te trouxe até aqui na sua caminhada cristã foi o medo de ir para o inferno. Se você vive na obra de Deus por medo, Satanás já não te tem como um opositor. Ele já começa a te ter como alguém que está incentivando. Porque se tudo que você faz debaixo do medo tira você do amor de Deus, que lança fora todo o medo. Ah, eu faço isso porque eu tenho medo de Deus me castigar. Não, querido. O que você vai fazer, o que você vai deixar Deus fazer na sua vida, tem que ser porque Ele é Deus, Ele te escolheu. E aquele que começou a obra, Ele vai com ela até o fim. Quantos de nós temos abandonado a obra por tantas coisas? A Bíblia diz que Neemias por 4 vezes recebeu essa mensagem, e a cada vez ele deu a mesma resposta. Está aí no versículo 4, capítulo 6. Ele fala assim: olha, e 4 vezes. Quantas vezes, amados? Talvez você achou que seria mais fácil permanecer na decisão que você tomou. Quando veio uma vez, você aguentou. Veio 2, você aguentou. Veio 3, mas na 4 você falou: ah, não. Porque eu preciso te contar uma coisa. O diabo, ele manda avisos para você e para mim. Não é coisa que não tem sentido, não. Sabe o que você acredita às vezes e sente medo e duvida? Porque o que ele fala com você muitas vezes é relevante. Quando o diabo tentou Satanás lá no deserto, ele tentou ele com a mentira? Não. Ele tentou ele com o quê? Fazia sentido ele falar: se você é filho de Deus, se você está com fome, vai lá, transforma essas pedras em pães. É mentira? É verdade. Se você é filho de Deus, se lança daqui. Ele não falou que se você lançar daqui, Ele vai te salvar? E Jesus responde ele com a palavra. Você sabe por quê, querido, que muitos estão abandonando a obra? Muitos começaram a edificar, começaram com aquele amor, começaram com a paixão, começaram com aquele fervor e dizem: olha, hoje eu não consigo mais. Olha, hoje para mim não dá mais, porque está tão difícil, sabe? Não pode confiar em ninguém, isso, aquilo outro, porque você recebeu e acreditou numa notícia que o diabo lançou para você. Talvez você se sente tentado em abandonar a obra por tantas outras coisas, e ele falou assim: olha, eles vieram para mim 4 vezes, e as 4 vezes eu dei a mesma resposta. Então pela 5ª vez, ele enviou
alguém com uma carta aberta na mão. Resumindo, se fosse nos dias de hoje, tinha colocado lá no Instagram uma carta aberta para todo mundo ler. Quem entrou, lê. Se não for suficiente, eles colocaram lá e disseram assim: olha, nomeio profetas para clamarem a respeito de Jerusalém, dizendo: há um rei em Judá. O que eles disseram? Como não funcionou as 4 vezes, na quinta eles falaram: olha, divulga para todo mundo aí que esse tal de Neemias está querendo ser o governador aqui do negócio. Envia para todo mundo aí que ele está querendo passar a perna de todo mundo, que isso aí que ele está fazendo é tudo lorota. É tudo porque ele está interessado em mandar em nós aqui, em mandar em todo mundo. E amados, Neemias, vendo isso diante da obra que ele estava fazendo, ele falou: mandei para eles uma resposta. O que vocês dizem, alguma coisa, nada aqui do que vocês falaram aconteceu. Porque o meu coração, no meu coração, nada dessas coisas um dia foi cogitado. Querido, quais são as convicções que a gente tem que ter nessa obra que Deus está edificando na sua vida? Diga comigo assim, ó, a obra mais importante que Deus me chamou para edificar é a minha vida, minha alma. E a Bíblia fala, querido, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta você falar assim: olha, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Irmãos, a quantidade de pessoas que vivem em crise constantemente. Irmão, é um negócio de ser ou não ser, de hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Ele está comigo. E eu vou te falar uma coisa: a clareza de propósito traz firmeza no seu caminhar. A clareza de propósito traz firmeza no seu caminhar e no meu caminhar. É por isso que eu te perguntei: qual é a obra que você está edificando? O que é que você está construindo? Imagina, querido, se alguém tivesse, você contrata um pedreiro para construir uma casa para você. De repente o pedreiro fala assim: não, beleza, eu vou construir e te entrego daqui 3 meses. Só que de repente o pedreiro está lá construindo a casa e passa alguém vendendo chup-chup, ele vai atrás. Mas e a obra? Não, mas o pedreiro está ali, coitado, ele está com calor, e aí ele foi. Mas ele foi atrás do chup-chup e esqueceu da obra. Irmãos, infelizmente, muitos de nós estamos empenhados, edificando, construindo, fortalecendo aquilo que Deus nos chamou. Mas quando passou uma distração, a gente foi atrás e esqueceu. E todos os recursos que eram para estar sendo empregados aonde Deus nos chamou em primeiro lugar, estão sendo empregados, porque agora a gente nem sabe o que está fazendo e para onde quer ir. Porque perdemos a clareza do propósito. O propósito mais importante, a obra mais importante, chama-se vidas. E vai chegar um dia onde o Senhor vai nos perguntar dessa obra. E a Bíblia diz que todos nós vamos ter que dar contas diante dele do que fizemos nesse corpo e fora desse corpo. Ele vai te perguntar: por que você não completou essa obra? Ah, Senhor, porque me faltou isso, me faltou aquilo outro. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Ele vai te dizer: não, tudo que você precisava para chegar até aqui eu te dei, você que não quis. Porque eu vou te falar, querido, todos os recursos que você precisa, todas as ferramentas que eu preciso, já estão à nossa disposição. O problema é que nós ainda estamos ficando apegados com aquilo que o inimigo está dizendo. O problema é que nós ainda estamos sendo manipulados pelo medo, manipulados pela dúvida, manipulados pelas distrações. Estamos nos esquecendo que haverá um dia em que o Senhor não vai vir buscar prédios, não vai vir buscar bens, mas Ele vai vir buscar o tesouro mais precioso dessa terra. Somos eu e você. Que tipo de obra você vai apresentar para o Senhor? Que tipo de edificação nós vamos apresentar para o Senhor? Como que está a sua vida? Como está a sua jornada? A sua caminhada de fé? E colocando nesse contexto aqui de edificar uma obra, está uma obra abandonada, querido.
já não acredita mais, já não manda mais esforços para lá, já não manda mais recursos, por causa do que as pessoas, por causa do que o diabo falou. Nessa noite eu quero te dizer, querido, coloque a mão aonde o Senhor nunca te mandou tirar, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Saiba que a sua vida é uma obra que ninguém pode edificar no seu lugar, e que se você desistir, é você mesmo que vai ter que voltar e retomar o lugar da onde você não deveria ter abrido mão. Como está a sua obra, querido? Você está empenhado em ir até o fim? Você está resolvido no seu coração de dizer como Neemias: ainda que chegue qual relatório for, você vai dizer: olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Porque que tipo de filha de Deus eu seria se eu abandonasse o que é importante para Ele, o que de fato é o essencial, para poder começar a me distrair com coisas que não tem nada a ver com o que Ele me chamou para fazer? O que você está fazendo, querido? Você tem clareza dessa obra que precisa ser edificada todos os dias? E a palavra diz que Ele começou a obra e Ele vai terminar. Sabe o que isso fala? Que Ele não desiste da obra, e que você também não deve desistir. Eu falei aqui, sabe, querido, que eu sempre falei isso: eu vou ter que tirar esse plano do papel. Eu falei que eu queria fazer uma blusa, sabe? Porque às vezes as pessoas lidam com a gente como se você fosse o ser perfeito. Eu não sou não, viu? E quando você erra, elas... gente, eu quero fazer uma blusa, estou em obras, tenha paciência comigo, e atrás, até que Jesus venha. Porque é verdade. Você está em obra. Vai ter dia que vai estar uma quebradeira aí dentro. Sabe aquele como é que chama? Martelete, né? Não tem um negócio assim que quebra o chão? Furadeira. Na obra você não tem que estar de capacete. A hora que você mesmo imagina, tem um martelo voando. Quando você vai, tem um negócio que você tem que pular. E aquele barulhão, de repente muda a fase. Vem a fase do acabamento. Tá pondo no piso, vai devagarzinho. Tá pintando, não encosta. Tá pondo no telhado. Em que fase você está? Porque, querido, não se engane, às vezes tem muito barulho aqui dentro, você só não escuta aqui fora. Acredito que o maior barulho que existe na minha vida é o que está acontecendo aqui dentro, porque Ele está trabalhando na obra que eu decidi deixar edificar. Não larga mão dessa obra não, querido. Se você parou porque você não tinha falta, porque você viu a falta de recurso, essa falta de recurso pode ser a falta de fé, falta de ânimo, falta de apoio. Essa falta de recurso pode ser falta de palavras, falta de companheirismo. Talvez você é alguém que se sente sozinho na busca em desenvolver essa obra. Mas eu digo para você, o Senhor está contigo. Sabe o que define se você vai terminar essa obra? É quem começou. Porque quem começou é fiel para completá-la. E até quando? Até que o Senhor venha. Se coloque de pé no seu lugar. O Ministério de Louvor pode subir. Quero orar com você nessa noite. Sabe, querido, eu decidi que eu não vou parar. Eu decidi que eu não vou parar de acreditar naquilo que o Senhor tem comigo. Mas uma coisa eu vou te dizer, desde o dia que o Senhor Jesus me disse: olha, eu estou te chamando para edificar uma obra. Sabe, querido, às vezes pode parecer que essa obra se trata da Igreja Braço do Pai, de cada vida aqui, mas eu falo para você, o maior testemunho dessa obra sou eu, Natália. Porque eu sei quem eu era no início dessa obra, e eu sei quem eu tenho me tornado no decorrer dela. Sabe por que Deus te chama? Para você não desistir, para você não deixar com que o diabo venha fazer você largar de mão. Porque Ele sabe o que Ele plantou na sua vida, o que Ele plantou na minha vida. E sabe, meus irmãos, não se trata de
colocar os nossos sentimentos. Não, é maior do que nós. Não se trata de às vezes você olhar e falar, mas eu já fiz tanta coisa, sabe? Hoje eu já não vejo mais, hoje eu já não... não dá. Querida, eu não estou falando sobre ofício, não. Eu não estou falando sobre cargo, eu não estou falando sobre atividades. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre um coração resolvido em cumprir o propósito de Deus até o fim. Eu estou falando sobre aqueles que não vão abrir mão. Eu estou falando sobre aqueles que estão dispostos a deixar o Senhor gerar coisas novas no seu coração. Eu estou falando sobre aqueles que não serão contados entre os desistentes, mas serão contados entre aqueles que permaneceram até o fim. Eu estou falando daqueles que a Bíblia diz que naquele tempo 7.000 joelhos não se dobraram. Eu estou falando daqueles que vão dizer, Senhor, eu não quero só passar por aqui. E sabe, amados, Neemias, ao final de 53 dias, ele entrega aquela obra. Ele entrega aqueles muros reconstruídos, mas quando ele chegou ali, era difícil de acreditar. Assim éramos eu e você. Talvez quando alguém olha para você, é difícil acreditar que alguma coisa boa vai sair daqui. Quando eu olhava para mim, querida, era difícil eu acreditar que ia sair alguma coisa boa de mim. Mas desde o dia em que eu decidi me render ao trabalhar das mãos do Senhor, eu entendi que o que eu precisava fazer era me render. Sabe, querido, nessa noite eu queria convidar você a orar, a falar com o Senhor com as suas palavras. Quando eu te pergunto isso, olha que obra você está edificando, como você está nessa obra, como está o seu coração. Talvez você olhe para trás e fala, meu Deus, eu já fui aquela obra que quando as pessoas olhavam para mim, elas falavam, meu Deus, o que será? Porque eu estou vendo essa pessoa, ela não para, ela está se movimentando. Eu estou ouvindo, a palavra de Deus está se movendo através dela.